Fala, querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao canal Rafael Guarnier. É um prazer ter você aí para mais uma série de estudos bíblicos, né? Vamos falar de Gênesis, né? Gênesis muito mais do que o início de tudo. Essa série vai nos transformar, vai transformar a nossa vida. Nós vamos ter uma outra visão, uma outra concepção desse livro poderoso, desse primeiro livro da Bíblia, ok? Então, eu já quero te pedir aí para que você recomende essa série, que você compartilhe, que você divulgue, né, aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, né, que vamos ter versículo por versículo do Gênesis aqui esclarecido para vocês. Hoje vamos falar apenas do capítulo 1, ok? Que é um capítulo grande, é um capítulo aí com 31 versículos, né? Então, para a gente comentar com mais tranquilidade, eu resolvi fazer um capítulo só e conforme eu fosse sentindo que dá pra gente avançar em 2 capítulos por vídeo, a gente vai fazer. Se não der para fazer 2 por vídeo e para a coisa ficar mais detalhada e menos corrida, a gente vai de um em um e a gente faz 50 vídeos de Gênesis aqui, não tem problema nenhum. Amém? Bom, primeiro de tudo, o tema central desse livro é a criação, né? Lógico que é a criação, né? Então a gente tem aqui a criação de Deus, a gente tem Satanás corrompendo, né? O homem caindo e Jesus já como uma promessa aqui, né? De salvação, ok? Jesus como uma promessa de salvação. Então o Gênesis ele vai tratar desde a criação até a morte de José, né? Então são 50 capítulos poderosos, né? A gente pode dizer também que esse livro é uma miniatura da revelação completa do Senhor, né? Porque ele começa com o homem sendo criado à imagem de Deus e ele vai terminar com Israel, né? Que é um homem totalmente transformado agora, né? E também se assemelhando ao Senhor, né? Então todo mundo sabe a história, mas a gente vai aprofundar isso ainda muito mais para vocês, né? Bom, a gente tem aqui uma grande revelação em nossas mãos. Toda a Bíblia ela é a revelação do Senhor, né? Mas eu quero destacar aqui, né, alguns pontos aqui que eu considero como principais da Bíblia. Efésios 1:10, Efésios 3:9 e 1 Timóteo, capítulo 1, a parte B do versículo 4, vai falar da maior revelação de toda a Bíblia. E qual é a maior revelação de toda a Bíblia? É a única economia divina do único Deus, né, que é triuno, mas é único, se dispensando em nós, né? E Gênesis vai nos explicar isso com muita propriedade, né? Então precisamos estar atentos para cada um desses versículos, né? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, Gênesis 1, não tem dificuldade para abrir hoje, né? Então a gente sabe que esse é o primeiro livro da nossa Bíblia, de maneira que foi colocado aqui os rolos, né? Mas a gente tem um livro de Jó que na linha do tempo, esse livro de Jó vai relatar coisas de antes dessa criação que nós vamos ver aqui hoje, ok? E devagarzinho a gente vai entendendo e você vai assimilando isso aí, ok? Bom, então vamos lá. Então Moisés foi o escritor não só de Gênesis, como dos próximos 4 livros que a gente tem aí na Bíblia, né? Você pode ver isso lá em Deuteronômio 31, versículo 9 e 24. Você pode ver isso em Lucas também 24, né? Versículo 27 e versículo 44 também. Você vai ter essa referência aí. Você pode ver no Evangelho de João também, capítulo 1, versículo 45 e no capítulo 5, versículo 46. Tá? Para fechar, você pode ver referências sobre a questão de Moisés ter escrito em Atos 28, versículo 23 e segunda, Epístola aos Coríntios, que a gente acabou de falar, né, a série aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 15, ok? Existem outras séries aí no canal, eu quero te recomendar que você veja também, caso você esteja chegando aí novo no canal, né, veio aí pelo título desse vídeo, seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever, tá? E você que é antigo e novo no canal, curta, compartilhe, ok? E vamos lá. Bom, então Moisés foi o escritor e Gênesis, como eu já falei aqui, é uma miniatura da revelação completa do Senhor, ok? Bom, vamos lá.
Esse livro ele foi escrito em ali aproximadamente 1490 anos antes de Cristo, no Êxodo, né, ali no início do Êxodo, ok? Então Moisés, até a novela da Record, né, relatou isso, né, Terra Prometida, ela relatou, né, Moisés muitas vezes ali sentado escrevendo, né, eram cenas muito bonitas dele escrevendo justamente o livro do Gênesis, né, o princípio de tudo ali, e depois relatou ele escrevendo o Êxodo, e foi uma das coisas mais especiais, na minha opinião, ali da novela, né, do Terra Prometida, né, se não me engano, acho que era esse o título da novela. Tá? Então você vê na introdução de Êxodo, né, você consegue perceber que esse era o período da escrita ali, praticamente ali 1500 anos, né, 1490 anos antes de Cristo. Tá? Então vamos lá. Quando eu falo que esse livro é uma miniatura da revelação completa do Senhor, é só você pegar Gênesis 1 e Gênesis 2. A gente vai ver Gênesis 1 hoje, capítulo 1. Próximo vídeo, capítulo 2. Então aqui é o começo, Gênesis 1, 2. Né? E o fim da revelação, você vai ter com a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21 e 22. Então, é a igreja sendo transformada, preparada, a noiva sendo preparada para Cristo. E aí você tem essa figura de Israel, né, que era Jacó, mas foi sendo transformado, foi sendo preparado para se tornar parecido, né, com Cristo, ok? Vamos lá. Começando. Gênesis 1, capítulo 1. Tá? A gente vai ver aqui a criação de Deus no versículo 1. Olha lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, já nesse primeiro versículo aqui, a gente tem uma riqueza de detalhes, algo assim impressionante para nós. Né? Por exemplo, quando ele fala assim, no princípio criou Deus. Esse princípio que ele está falando aqui, esse princípio que ele está falando, refere-se, né, ele está referindo-se ao princípio do tempo. Olha lá, João, capítulo 1, versículo 1. O tempo, como nós temos contado hoje, hora, minuto, segundo e por aí vai, ele tem início nessa criação aqui. Porque antes dessa criação, Deus já existia na eternidade. E após essa criação da maneira que nós temos hoje, Deus continuará existindo e nós continuaremos existindo com Ele na eternidade. Então o tempo vai desde essa criação, quando Adão surge, quando as coisas começam a surgir, a gente vai ver aqui agora, até o final do julgamento do trono branco, quando a eternidade será inaugurada. E aí o tempo para de contar novamente, como nós contamos hoje, ok? Independe se é calendário judaico, se é o nosso calendário e por aí vai. Não estou falando disso, estou falando do tempo em relação à questão de hora, né, em relação à questão de minutos, segundos, dias e por aí vai, ok? Bom, então quando ele fala desse princípio, você já entendeu. Quando ele fala criou, essa palavra criou aqui, esse verbo, né, criar, denota, significa pra gente, né, tá significando trazer a existência a partir do nada. Esse trazer aqui, criou, né, é trazer a existência a partir do nada. É o verbo bara. Bereshit bara Elohim. Então, criar a partir do nada, sem nenhum tipo de matéria pré-existente. Deus criou a partir dele mesmo, a partir... Não tinha uma matéria-prima, me entenda. Se eu for fazer um bolo, eu preciso da matéria-prima, eu preciso da farinha. Deus criou a partir do nada, ok? Então, esse criar aqui é trazer algo à existência a partir do nada. É diferente do fazer que a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 2, versículo 4, né? E no capítulo 2, versículo 7, né? Que é o fazer do verbo ash, que é fazer com uma matéria-prima, ok? Bom, alguns detalhes, né? Muitos detalhes já só num primeiro versículo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Deus aqui, né, vem do hebraico Elohim, né, Elohim, que significa o poderoso. Então, no princípio, o poderoso criou os céus e a terra. Okay? Então, Gênesis aqui, a gente pode dividir em 3 seções.
e cada uma delas começa com um nome. A primeira seção, que é do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 25, começa com o nome de Deus, né? Diz respeito à criação de Deus. A segunda, que vai do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 32, começa com a serpente e trata da corrupção da humanidade pela serpente. E a terceira, que vai do capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 50, versículo 26, começa com o nome Jeová e mostra Jeová chamando o homem caído. Ok? Bom, continuando. Então criou Deus os céus e a terra. Nesse processo da criação de Deus, os céus, né, os céus e os anjos que ali estavam foram criados em primeiro lugar. E a terra, provavelmente, com algumas criaturas viventes, foi criada em segundo lugar. Rafael, como podemos perceber isso? Aí que eu fiz as referências ao livro de Jó. Olha lá, Jó, né, você vai olhar Jó 38, do 4 ao 7, ok? Jó 38, do 4 ao 7. Agora, muita atenção, redobre aqui a sua atenção para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Algumas traduções vão dizer desolada e vazia. Toda vez que na Bíblia você encontrar essas duas palavras juntas, sem forma e vazia, desolada e vazia, isso refere-se a um juízo. A terra está sob juízo. E que juízo é esse, Rafael? Esse juízo é um julgamento de Deus. É o juízo que está sendo trazido sobre Lúcifer. Ok? É o juízo que está sendo trazido sobre Lúcifer. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então essas trevas, né, sempre que a palavra desolado e vazia, né, são usadas juntas no Antigo Testamento, elas denotam o resultado do julgamento de Deus. Olha lá Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Olha lá Isaías 24, 1. E Isaías também, você pode olhar lá, capítulo 34, versículo 11. As trevas aqui, sobre a superfície das profundezas, também são sinais de julgamento de Deus. Você pode ver Êxodo 10, 21 e 22 e Apocalipse 16, versículo 10. Meu Deus, vamos avançar porque é muita coisa, é muita informação, tem muitas anotações aqui, né? Mas vamos avançar. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algumas traduções vão trazer sobre as profundezas. O Espírito de Deus se movia sobre as profundezas. Amém? Bom, em relação a essa questão aqui das profundezas, na Bíblia, toda vez que eu tenho a palavra água, ela pode se referir aqui tanto à vida quanto à morte. Nesse contexto de Gênesis, como estava havendo um juízo de Deus, né, essa palavra profundeza vai estar se referindo à morte. Conforme a gente vai poder ver também no capítulo 7, dos versículos 17 ao 24 de Gênesis, em Êxodo 14, versículos 21 ao 23, e João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Rafael, mas pode simbolizar a vida? Claro, é só você olhar lá João, capítulo 4, versículo 10, né? E você pode olhar também versículo 14 de João, ok? Você pode olhar Apocalipse 22, 1 também, que vai simbolizar a vida. Então vai depender do contexto. Se você tem juízo, você tem morte, certo? Bom, continuando aqui. E o Espírito. Ah, meu irmão, agora se ajeita na cadeira. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Nessa questão do Espírito aqui, no hebraico, a gente tem a palavra ruach, né? R-U-A-C-H, conforme está passando aí para você. Essa palavra pode ser traduzida, dependendo do contexto, mais uma vez, por espírito, vento ou sopro. Esta que é a primeira vez, a primeira menção do Espírito na Bíblia. É a primeira menção. O Espírito de Deus como Espírito de vida, lá de Romanos 8, 2. Né, veio pairar sobre as águas de morte, a fim de gerar vida, especialmente a vida do homem. Né? Por que a vida do homem? Porque é através da vida do homem que o propósito de Deus vai se cumprir. Ok? Aleluia. Vamos lá. Continuando. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém?
Então, depois que o Espírito pairou, a palavra de Deus veio trazer luz, conforme a gente vê lá em Salmo 119, 105, né? Salmo 119, versículo 105 e versículo 130 também. Então, na experiência espiritual, a vinda da palavra é o segundo requisito para que a vida seja gerada. Olha lá, João, capítulo 5, versículo 24, capítulo 6, versículo 63, a parte B do versículo. E a vinda da luz é o terceiro requisito. Olha lá, Mateus, capítulo 4, versículo 13 ao 16, e João, capítulo 1, versículos 1 ao 13. Então, disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olha aqui como é que o Senhor já começa a separar na criação, né? Luz e trevas, ok? Isso aqui já está nos dando aqui no iniciozinho um discernimento para nós entre dia e noite. Olha lá 2 Coríntios 6, né? Tá fresquinho na sua mente aí, versículo 14, a parte B. Então, o quarto requisito para que a vida seja gerada é você saber fazer separação entre o que é santo e o que é profano na sua vida. Amém? Aleluia. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia. Versículo 7. Isso aqui são dias literais, amém? Cada dia de criação é um dia literal. Ok? Versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam em cima. Então, ou seja, estavam sobre a expansão e assim foi. Então, águas em cima do céu, certo? Então você tem a atmosfera. Né? Como eu falo nas minhas aulas, né, quando a gente fala da criação, você tem muitas águas na atmosfera, você tem vapor d'água. Então a gente vai ver mais à frente no Gênesis capítulo 6, quando você tem o dilúvio, você tem o romper dessas fontes, tanto terrenas quanto celestiais, e você tem o dilúvio, né, que é universal, não é local, mas isso é um assunto para daqui a pouco, ok? É daí que você vai ter o surgimento dessas águas do dilúvio de Noé. Versículo 7. Perdão, 7 acabamos de ler, né? E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, tá? Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então nós já falamos aqui em relação a essa questão aqui dos céus, né, em vídeos anteriores. Né? No último vídeo da segunda epístola aos Coríntios, nós falamos sobre os 3 céus que nós temos, né? O céu que nós conseguimos ver, o firmamento, e o céu onde está o nosso Senhor Jesus, né? E o nosso Senhor Deus, né? Os dois entes ali da única deidade, né? Da única divindade, ok? E o Espírito Santo, Rafael, tá aí, tá aqui, tá dentro, ok? Tá nos conduzindo. Toda vez que nós nos entregamos, nos rendemos ao Senhor, o Espírito automaticamente passa a habitar em você, para te conduzir, desde que você permita que Ele faça essa condução da sua vida. E chamou a expansão os céus, e foi tarde de manhã do segundo dia, versículo 8, versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça porção seca. E assim foi. Então perceba que Deus agora está colocando ordem aqui. Por quê? Porque houve o juízo, como eu mostrei para vocês, né, lá no versículo 2, quando a terra está sem forma e vazia. Então Deus está reorganizando as estruturas. Né? No princípio da criação, você tinha uma terra que a gente chama de pré-adâmica. Provavelmente uma terra muito mineralizada, com metais preciosos, abundantes. Né? E depois dessa queda aqui e do julgamento de Lúcifer, né, Satanás corrompendo, sendo julgado, você tem aí essas pedras preciosas sendo que meio entrando para a terra, né? E aí você, quando cava, né, encontra diamantes, é por conta disso, pedras preciosas e por aí vai. Tá? Então, nesse versículo 9 aqui, né, a aparição da terra seca.
a aparição da terra seca, é mais um requisito para que a vida seja gerada. Isso ocorreu no terceiro dia, corresponde ao dia da ressurreição. 1 Coríntios 15:4. Na Bíblia, o mar representa a morte e a terra representa Cristo. Amém? Cristo como fonte geradora de vida. Então, após a terra seca ter surgido, todos os tipos de vida, a vida vegetal, animal e até mesmo a humana, foram produzidas a partir da terra. E isso significa que a vida divina, com todas as suas riquezas, provém de Cristo. Ao terceiro dia, Cristo saiu da morte em ressurreição para gerar vida, a fim de constituir a igreja. Que coisa maravilhosa, tremenda, né? E chamou Deus, versículo 10, a porção seca terra e o ajuntamento das águas chamou mares e viu Deus que era bom. Né? Então dividir as águas significa separar a vida da morte. Certo? Continuando, versículo 11. Redobre sua atenção. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, né? Árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Então aqui a vida vegetal é a forma mais inferior de vida. A vida vegetal é a forma mais inferior de vida, né? É o estágio inicial da vida divina em um crente. Olha lá 1 Coríntios 3,6. Não pense mais só nessas espécies criadas como simplesmente a criação, mas tenha a sua visão como cristão, um cristão sendo formado a partir da vida de Cristo, se infundindo nele, certo? Versículo 12. E a terra produziu erva verde, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam, versículo 15, sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Nossa, muita coisa para a gente comentar aqui, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Né? Quando Deus falou aqui no versículo 14, haja luzeiros, né? Haja luzeiros. Então, de acordo com toda a revelação, né? De acordo com a revelação da Bíblia, toda a revelação da Bíblia, a luz é para a vida. A luz e a vida sempre estão juntas. Que algumas referências, Salmos 36:9, Mateus 4:16, João 1:4, João 8:12, 1 de João 1, do 1 ao 7. Então, quanto mais elevada a luz, mais elevada a vida. A luz identifica, né, que nós estamos evoluindo quanto cristãos, que nós estamos crescendo quanto cristãos, e quanto mais você amadurece, mais a luz resplandece através de você, a luz de Cristo. Amém? Continuando aqui, no versículo 16, quando ele fala assim, o luminar maior para governar o dia, está se referindo ao sol. Né? Olha lá, Salmos 136, versículo 9, está se referindo a Cristo. O sol é Cristo. Olha lá Malaquias 4:2, olha Lucas, capítulo 1, versículo 78 e 79. Mas esse sol também refere-se aos santos vencedores. Olha lá Mateus, capítulo 13, versículo 30. Aleluia. Olha, é só você olhar lá, Mateus 13, capítulo 13, versículo 43, ok? Então o dia representa o sol, mas pode representar também nós, os vencedores em Cristo. E o luminar menor para governar a noite representa a lua. A lua representa a igreja. Lembre-se do sonho de José. Né? Se você se lembrar do sonho de José, a mãe de José era a lua. A lua, ela não tem luz própria e nenhuma referência aqui a mulheres, machismo, nada disso, pelo amor de Deus. Mas a lua reflete a luz do sol. A igreja reflete a luz de Cristo. Amém?
Interessante aqui é que se você olhar lá Jó, né, o livro de Jó, mais uma vez, capítulo 38, versículo 7, as estrelas, né, o Sol, Lua, os cometas, planetas e por aí vai, foram criados, criações pré-adâmicas. Mas eles perderam, né, as estrelas perderam seu brilho, e aqui elas estão tendo suas funções restauradas. Ok? Versículo 17. Versículo 17. Antes do 17, só falar um pouquinho em relação às estrelas aqui, né? Que ele vai falar também que no finalzinho fez as estrelas. As estrelas significam, em primeiro lugar, Cristo também. Significam Cristo. Olha lá Números 24, versículo 17 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Você pode olhar Apocalipse também 22, versículo 16, a parte B do versículo. Embora Cristo seja o verdadeiro sol, ele não aparece como sol durante a era atual, né? Porque nós estamos numa era atual que é a era da noite. Em vez disso, ele brilha como uma brilhante estrela da manhã. Olha Apocalipse 22:16, né? As estrelas significam também os santos vencedores, Daniel 12:3, Apocalipse 1:20. A luz das estrelas é necessária principalmente quando a lua mingua. De modo semelhante, o brilho dos santos vencedores, como as estrelas celestial, é necessário especialmente na época da degradação da igreja, que a gente vai ver, que a gente já viu na realidade lá em Apocalipse 2:7, né? Apocalipse 2:11, 17, né? Apocalipse 26, 28 e por aí vai, né? São assim, Apocalipse 2, 26 e 27, perdão, né? São muitos textos, irmãos. Por isso eu vou colocando só as referências aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Então vamos lá, vamos comigo. Vamos seguindo. Versículo 17. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E Deus pôs na expansão dos céus as estrelas, o sol, para iluminar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então aqui o Senhor está fortalecendo aquela ideia do versículo 4, da separação entre luz e trevas. Né? Então, para nós crescermos na nossa vida, quanto cristãos, precisa haver separação. Meu Deus, quase meia hora de vídeo. Vamos terminar. Versículo 19. E foi tarde e manhã, né? O dia quarto, ok? Foi tarde e manhã do dia quarto. Versículo 20. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem aves sobre a face da expansão dos céus. Então aqui, quando ele fala, né, abundantemente répteis, né, a vida animal aqui está, né, começando a ser criada, né, a criação da vida animal nesse versículo 20. Então são os animais mais inferiores aqui, evolutivamente falando, entre aspas, né, lógico, porque a gente já viu que cada um é criado a sua espécie, né, mas vamos dizer assim, os animais mais simples foram criados, né? Então é a primeira etapa da vida de um crente, ela pode ser considerada esse primeiro momento da vida do crente, né? A gente pode ver 1 João, capítulo 2, versículo 13. E aí no final do versículo, quando ele fala as aves, né? Porque aqui quem produz primeiro são as águas. Mas quando ele fala de aves, já está elevando o nível do cristão, né? Já é um nível mais elevado, ele já consegue sair das águas das mortes, né? Águas de morte que a gente tem lá devido ao juízo, que nós vimos lá no versículo 2, ok? De Gênesis 1. Então sai daquelas águas de morte. Então Cristo também é comparado a uma águia, né, quando fala de aves. Né? Por exemplo, lá em Êxodo 19, versículo 4, Deuteronômio 32, dos versículos 11 ao 12, né, 11 e 12, e Apocalipse 12, 14. Ele também é comparado aqui, as aves são ofertas em Levítico, né? Tinha lá rolas ou pombas, Levítico 1, 14. Você pode ver isso aí também. Então observa aqui uma representação, um símbolo de Cristo aqui. Né? Versículo 21. Antes do 21. Aqui vem uma característica muito especial para nós também, uma coisa muito legal para a gente pensar. Os peixes, eles vivem no mar. Né? Nós, no nosso início da caminhada, a gente vive ainda no mar do pecado.
A gente não consegue fazer separação total ainda disso, né? E até hoje a gente vai se separando com muito menos intensidade do que nós fazíamos no nosso início da caminhada. Mas a gente precisa entender que o peixe está dentro do mar, mas quando você vai fazer ele, para você se alimentar, você bota sal. É porque ele está ali no meio do mar, mas ele não se deixa contaminar. Pegou essa referência? Então vamos lá. Então, não se tornam salgados, ainda que estejam no meio do mar. Não nos tornamos sujeitos ao pecado, ainda que estejamos vivendo no mar de pecado. E como resistir, Rafael? Com o Espírito Santo que habita em você, te direcionando a cada passo. Olha lá João, capítulo 14, versículo 30, e capítulo 17, dos versículos 15 ao 16. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra uma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. Então aqui você já tem um nível mais elevado, de animais, quando nós já estamos começando aqui na nossa caminhada cristã a desfrutar das riquezas da vida com Cristo. A gente já está desfrutando, entendendo que Ele é o nosso leão também lá de Apocalipse 5:5, que aqui ele já passa a ser muito mais latente na nossa vida cristã. Então olha a evolução, olha o crescimento do Senhor em nós ao ponto de vista da criação, ok? Versículo 25. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E agora, chegamos no 26, já quase no finalzinho do vídeo aí, versículo 26, perdão. Então agora a criação do homem. O homem, a imagem e semelhança, é o início e o término, depois de tudo aquilo que vai acontecer, do homem pecar, que a gente vai ver daqui a pouco mais à frente, do homem ceder à tentação, vai terminar com Israel transformado, como nós terminaremos na Nova Jerusalém, transformados com o nosso corpo glorificado, como foro de Cristo. Amém? Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ok? Então a gente começa com o versículo 26, a criação do homem, e a gente vai terminar numa analogia lá no capítulo 32, versículo 28, ou no capítulo 48, versículo 2 de Gênesis, com Israel. Ok? Então, homem, a imagem e semelhança de Deus. Quando ele fala façamos aqui no plural, é interessante que há uma reunião, há uma junta nos céus. Quando ele diz façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, revela que houve um conselho, uma reunião entre os três da deidade a respeito da criação do homem. Certo? A decisão de criar o homem havia sido tomada por Deus na eternidade passada, indicando que a criação do homem era para o cumprimento do propósito eterno do Deus triuno, conforme eu já falei para vocês, Efésios 3:9 ao 11, você pode ver isso, certo? Então aqui nós temos o seguinte, e todos nós sabemos que quando Adão é criado, Adão ele vai simbolizar Cristo. Olha lá Romanos 5,14, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 e 47. Pode olhar também Salmo, capítulo 8, versículos 4 ao 8. E Hebreus capítulo 2, versículos 6 ao 9. Ele é o centro da criação, Olha lá Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. E ele é criado como cabeça. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Okay? Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E agora ele vai abençoar para frutificar. Ele vai abençoar e olha lá o que vai acontecer.
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Sujeitar a terra é porque aqui está havendo uma guerra. Está havendo uma guerra entre Deus e Satanás. Aqui sim nós podemos dizer que há uma guerra, porque aquele que sujeitar a terra, aquele que dominar a terra, tem o governo dela. É por isso que Adão vai entregar o governo da terra a Satanás, mas Cristo recupera o governo da terra quando se entrega numa cruz por mim e por você. Amém? Vamos falar disso detalhadamente. Calma, calma, estamos apenas começando a nossa série. Né? Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, para alimento. Né? Só que após a queda, a gente vai ver isso, né? Não adianta mais, né, comer só da árvore, só dos vegetais. Aí o homem vai ter que comer também do animal, que vai ter que haver derramamento de sangue para haver redenção, conforme Hebreus 9, 22, mas a gente vai ver isso mais à frente. Né? Porque se você observar aqui, no 29, o homem estava satisfeito, né, pela provisão de Deus. Mas após a queda, figurando também em uma questão da redenção, a gente vai ter aí outros alimentos acrescentados à nossa dieta. Ok? Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, dos céus, perdão, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para o mantimento, e assim foi. Né? Então, aqui já é a prefiguração, né? Aí ele vai citar, né, tudo que vai servir como mantimento, né, para o homem. Olha lá, deixa eu ler numa outra tradução. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e tudo que rasteja sobre a terra, em que há alma vivente, lhes dou toda a erva verde para alimento. E assim foi. Tá? E versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã o sexto dia. Para fecharmos aí, né? Tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Antes, nos versículos 4, 10 e 12, era bom. Né? Mas aqui, Adão tinha sido criado à imagem de Deus, né? E recebera o domínio de Deus. Então, o propósito de Deus começava a ser cumprido aqui, através de Adão. E então, a criação passou a ser muito boa a partir desse momento aqui. Amém? Então, é isso, primeiro capítulo, né? 31 versículos aí comentados. Temos muitos detalhes, foi só o primeiro capítulo. Né? No decorrer da nossa série, a gente vai retomar muitos textos aqui que a gente acabou de ler, para a gente continuar esse entendimento aí, esse descortinar, esse despertar na nossa vida. Ok? Espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha sido alimentado poderosamente por essa palavra. Assista novamente, quantas vezes for preciso, até que isso entre no seu ser e faça parte dele. Ok? Curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e vamos junto até o final, até o capítulo 50 desse livro poderoso que certamente transformará a nossa vida. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.